uma vez aqui ao vivo. Olha esse raio de sol. Raio de luz, né, que vai entrando aqui. Tá muito claro? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá muito claro aí pra vocês. Tô achando um pouquinho claro aqui. Deixa eu virar assim um pouco. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre perdão, conexões entre perdão e o fluxo da nossa vida, a realização do fluxo da nossa vida. Sejam bem-vindos aí quem tá chegando. Eu vou convidar algumas pessoas. É uma live que eu vou compartilhar sobre experiências que eu tô vivendo, sobre coisas que eu tenho recebido, tenho vivido, tenho aprendido ao longo da minha existência. Então tudo que vem aqui é objeto de estudo, é objeto de vivências, é objeto de transformações no meu próprio corpo, é resultado de todo esse envolvimento com esse conteúdo no dia a dia. Deixa eu chamar aqui mais algumas pessoas. Peraí, só mais um pouquinho. Acho que tá bom, né? Pronto. Ah, tem umas amadas aqui que vão aparecendo, que a gente vai chamando. Pronto. Enviei aqui pra todo mundo que eu queria. Sejam bem-vindos quem tá chegando, né? Conexões entre perdão e fluxo de vida. Entre perdão e realização da sua essência. Foi esse o título que eu dei aqui, né? Sou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Como eu disse, são partilhas de vivências, de experiências, de curas, de aprofundamentos, de aprendizados. São partilhas também de conteúdos que vão chegando, de pessoas que vão chegando. Então tem muita coisa aqui que é vivencial mesmo. Aliás, tudo que eu tô trazendo aqui é vivencial. É uma síntese de tudo isso que eu tô falando. De livros, de experiências, de vivências. A primeira vez que eu fiz um evento sobre perdão foi ali mais ou menos em meados de 2023. Eu li um livro do José Roberto Marques chamado Perdão, e aquele livro me tocou profundamente. Uma das frases que ele falava ali, que ficou muito marcante, é: o erro, ele é uma condição humana, ele faz parte da vida. A nossa humanidade envolve o erro. E aquilo ali já foi uma frase assim super impactante na época, e o livro é muito bom, super recomendo ele. Eu não vou fazer aqui a sequência do livro, eu nem sei mais qual é a sequência do livro, eu teria que ler ele pra fazer, mas é um livro que eu recomendo as pessoas que estão estudando sobre esse assunto lerem. Eu vou trazer aqui realmente o que ficou pra mim desses conteúdos todos e das últimas canalizações e vivências que eu aprendi. Bom dia, luz do dia. Bom dia, amada. Bom dia. Vamos lá, eu quero começar com esse texto aqui. Tem até uma playlist minha chamada Conexão com o Perdão. Esse texto eu vou deixar lá no grupo de WhatsApp. Se você gosta desse conteúdo, se você quer ter inspirações diárias para você viver mais na sua essência e menos no domínio do medo, menos no domínio da proteção, menos no domínio da necessidade de reconhecimento, menos no domínio das necessidades do seu ego, entra nesse grupo. Esse grupo eu vou compartilhando diariamente reflexões que vêm. É um grupo silencioso, então é um grupo para você receber, para você saber dos movimentos que estão acontecendo e para você se inspirar ao longo do seu dia. O trabalho da conexão com o amor é para ajudar a se conectar com a força da sua essência, para você confiar na sua essência e para você realizá-la no mundo. Essa é a tríade que nos orienta aqui no trabalho da conexão com o amor. Então é um trabalho de conexão, confiança e coragem na sua própria luz, na sua própria divindade, na sua própria essência, na sua própria expressão de vida. Gosto sempre de falar que nós somos expressões de vida. A vida é maior e nós somos uma expressão da vida. Todo ser humano é uma expressão de vida. O sol é uma expressão de vida, a lua é uma expressão de vida, as árvores são expressão de vida, os animais são expressões de vida. Então, nós também somos expressões de vida. E a gente precisa de estar aqui brotando a nossa semente para que a gente inspire mais vida, para que a gente seja ainda mais vida e mais vida para o outro. A gente tem a capacidade de relembrar o outro, a vida que tem no outro, de tocar a vida que tem no outro, à medida que a gente vai deixando-se ser tocada pela vida em nós e vai transbordando isso. Então vamos lá, vou começar com esse texto, Perdão. Vou ler um pedacinho, não sei se eu vou ler todo, mas eu quero trazer aqui para vocês. Vai estar lá no grupo, tá? Seja bem-vinda, amada. Perdão é dia a dia, perdão é obra constante.
Perdão é entrega e confiança na vida. Perdão é humildade de aceitar o que se é e que se está. Perdão é caminhar sobre a guiança da vida, reconhecendo nela a sabedoria e a soberania de construção. Perdão é aceitar o humano, o aprendizado, a cura. Perdão é saber que não gostou, mas aceitar. Perdão é a não revolta contra a vida, contra o outro, contra o culpado, entre aspas. Perdão é a libertação da morte e a abertura para a vida. Perdão é olhar para a essência, para a água fluindo e soltar a sujeira, o feio, o incômodo. Deixar ele passar. Deixar de pesar o olhar e a atenção no lodo e ampliar a visão para o todo. Perdão é a libertação do que foi ou do que deveria ter sido. Perdão é a libertação da culpa que se é, mas não deveria ser. Perdão é o reconhecimento da falha como parte da experiência humana e o desapego da culpa, da injustiça, da maldade, do fazer melhor e do não fazer. Perdão é a soltura do passado que se foi, como foi, da espera insistente de como deveria ter sido, da crença de que foi prejudicado, programado, que é refém de algo ou alguém que não fez o que deveria. Perdão é a libertação do peso de ter que ser suficiente para resolver. Perdão é a aceitação de que a vida está sempre certa e que o melhor só pode ser feito na integração com ela. Perdão é o entendimento da soberania da vida e a confiança em sua sabedoria. Perdão é assumi-la como se é e como se está, assumir a cura necessária, a lição a ser aprendida, a limitação da sua função diante da engrenagem do todo. Perdão é assumir a sua própria maldade, limitação e dor. Perdão é saber que não é só sobre você, que a razão extrapola o seu cenário e que há caminhos que não pode se compreender só com o que se sabe. Perdão é ir além da dor e do medo de acontecer novamente. Perdão é ir além da programação marcada de limitação, falta, anulação, superioridade ou inferioridade, julgamento ou comparação. Perdão é a chave para a soltura do passado e das dores, da necessidade de reconhecimento e de amor. Perdão é a energia que permite continuar a conexão, apesar de tudo que deveria ter sido e não foi, apesar de toda a experiência ruim, apesar de toda a mazela. Perdão é a luz que mantém a conexão com o amor da vida. Se o amor une, o perdão liberta e te torna disponível ao amor e à conexão. Sem perdão, os erros, as faltas, as dores, as inseguranças, os castigos, as esperas, as dependências, as cobranças, as dívidas, as mágoas, as revoltas, as estagnações, os sentimentos, os sofrimentos tomam conta e você deixa escapar a possibilidade de se unir novamente, confiar e seguir, aprendendo a lição, brotando o seu fruto ou simplesmente vivendo a experiência que se apresenta. Perdão é a opção pelo caminho do amor. Perdão é a lição diária e constante. Perdão é a aceitação de tudo como foi, de tudo como está e a entrega completa e restrita ao amor da vida. Perdão é o sim que você dá para a vida. É o sim que você dá para o fluxo, é o sim que você dá para o mais. Esse texto ele chegou há algum tempo atrás, quando foi num dos atendimentos mais recentes agora. A gente trouxe muita questão do perdão, porque era uma demanda da pessoa que eu estava atendendo, essa questão do perdão. E essa carta começou a sair muito para ela, e nada é por acaso, porque quando a gente atende uma pessoa, a gente está também falando sobre a gente mesmo,
tá também falando sobre... aquilo também está falando sobre nós, né? Então, eu queria trazer para vocês um esqueminha que veio hoje aqui agora sobre perdão e já fica com essa ideia aí, que perdão é o sim que você dá para a vida. Perdão é o sim que você dá para o fluxo. Perdão é o sim que você dá para a continuidade da sua vida. Quando eu escrevi os princípios da conexão com o amor, há um tempo atrás, eu trouxe 5 princípios da conexão com o amor. E o primeiro princípio é: a vida é maior. A vida é maior. Primeiro princípio da conexão com o amor. Então, a vida, você é uma expressão dela. Você está contido nela. Mas ela é maior do que você, ela te extrapola. Isso é uma coisa que a gente pode ir fortalecendo enquanto crença. Tudo na vida é bênção ou lição. É uma frase do analista existencial, da Tassi Carvalho. E essa frase também é maravilhosa. Não sei se é só dela, várias pessoas trazem isso, né? Mas a gente entender que a vida é maior e que não é só sobre a gente. É sobre um todo, é sobre uma conexão com o todo. Então, aquele negócio muito pessoalizado é pra mim, é sobre mim. Fulano fez isso comigo, o problema dele é comigo. A gente saindo desse lugar, a vida trabalha pro todo. Então tudo que acontece, ele tem a ver com você e com as pessoas ao seu redor. Ele não tem a ver só com você, ele tem a ver com a dinâmica que é maior, que é da vida. Então, primeira coisa, pra gente perdoar, a gente precisa de trazer esse lugar de que a vida é maior. Não é a gente que vai controlar tudo. A vida é fluxo. Tudo que impede o fluxo do amor, impede o fluxo da vida. Então, tudo que trava a gente em dores, tudo que trava a gente em experiências, tudo que trava a gente em passados, tudo que trava a gente em limitações, é barreira para o fluxo da vida. Então, é preciso soltar isso. E aqui o perdão, ele vai ser uma chave muito poderosa para a gente soltar questões. A gente soltar o outro, a gente soltar a gente mesmo, a gente soltar aquilo que a gente viveu e ir no nosso corpo. A vida é fluxo. Então você precisa de deixar o passado sair. Às vezes você vai nesses eventos de autoconhecimento e tem lá uma dor não chorada, né? Um conceito de karma da Alexa Solnado. Ela traz esse conceito de karma, que karma é uma dor não chorada. E tem dores não choradas dentro da gente de muitas gerações. Às vezes dores não choradas dos seus pais que você tá aqui chorando hoje. Então, deixar passar. Parar para sentir, né? A música da minha amiga Rai. Fica simples se eu parar para sentir. E é mais simples se eu não me distrair. Fica simples quando vem do coração. O amor quando se expressa é oração. O sentir, ele não é só sentir as coisas boas. É sentir também aquilo que está incomodando. Deixar isso passar, deixar o fluxo da vida acontecer. Sem se apegar ao sofrimento. A gente se apega ao sofrimento. A gente se apega à dor. Sabe aquela história assim? Eu perdoo, mas eu não esqueço, assim, fulano vai ver só, aquilo fica marcado ali dentro de você, você fica esperando, né? Um contrário do perdão é a vingança, uma dos resultados de não perdoar, é a vingança. E tem vinganças que a gente nem sabe que a gente tá preso nelas. Enfim, a vida é sinônimo de amor, então tudo que me leva pra vida, me leva pro amor. Tudo que leva-me pro amor, me leva pra vida, vice-versa, né? Então, para eu ir para a vida, para eu continuar a experiência, eu preciso de soltar questões. Eu vivi um relacionamento amoroso que foi ruim. Para eu viver um relacionamento amoroso que foi bom, eu preciso de soltar aquele relacionamento que foi ruim. Eu preciso de soltar comportamentos que estão fazendo aquele relacionamento ser ruim. Eu preciso de soltar dores existenciais. Eu preciso de perdoar aquele relacionamento como foi para que eu possa viver outro. Enfim. E a vida é equilíbrio de troca. Eu preciso dar aquilo que eu tenho para dar. E eu preciso de receber aquilo que eu tenho para receber. Se eu tô travada em dores, em questões, em limitações, eu não consigo fazer, eu não consigo dar o passo. Por último, a vida entrega. A vida entrega. Eu preciso de brotar, eu preciso de soltar aquilo que eu tenho. Eu não posso ficar com o conhecimento só para mim, eu não posso ficar com os meus dons só para mim, eu não posso ficar com a minha história de vida só para mim. Tudo é recurso para você servir, tudo é recurso para você entregar. Tudo é adubo para a vida, absolutamente tudo. Só que tudo numa frequência de amor, né? Se eu tô numa frequência ainda de muita dor, eu não vou ficar por aí espalhando dor, que a gente faz isso também. Na sociedade de hoje, a gente espalha muita dor, né? Quando a gente começa a conversar com alguém, a gente já vê ali o tanto de dores associadas e o tanto de questões que a gente tá espalhando ali, os jornais, né? As notícias, assim.
Às vezes a gente vai só para reclamar de coisas, de questões, e tudo bem, tá tudo bem também, mas pensa que você tem entregas para fazer. Pensa que você tem coisas lindas para entregar para o mundo. E pensa que tudo que você tem é recurso para você entregar. Se você tem uma voz bonita, se você sabe cantar, se você sabe escrever, se você sabe acolher, se você sabe resolver problemas, se você sabe deixar sua casa mais bonita, deixar seu corpo mais bonito, se você consegue fazer uma alimentação melhor, tudo isso é recurso para servir. E a vida é entrega. A gente precisa de entregar aquilo que a gente já desenvolveu, né? E aquilo que a gente está desenvolvendo. Então, vamos lá. Sabendo desses 5 princípios, a gente não caminha nesses 5 princípios, não caminha nesse lugar de se conectando com o amor, com a sua essência, se a gente não traz essa ferramenta do perdão. Tem 3 energias principais para a gente caminhar em parceria com a essência. A primeira é o amor. A segunda é a confiança. A confiança, ela está no eixo da sabedoria, ela está no eixo da iluminação, ela está nesse eixo da presença, E quando eu não confio, o antídoto para voltar a confiar é perdoar, Aqui nesse eixo, para a integração com a vida, para essa integração com a sabedoria da vida, para eu deixar a vida brotar dentro de mim, eu preciso de aprender a soltar. Vocês lembram do Mestre Jesus? Eu gosto muito desse exemplo porque ele é muito conhecido na humanidade, mas ele quando está naquele processo de desencarne, né, então ali naquele processo de crucificação, agora, né, tá chegando a paixão de Cristo, a frase dele é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Primeiro ele tem aquela frase, né, Pai, por que me abandonaste? Depois ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Aqui, ele desconectou da dor, ele desconectou daquela experiência de dor e ele foi pro amor. Só que ele precisou de soltar a dor. Primeiro ele estava naquele lugar. Por que me abandonaste? Por que me deixasse aqui sozinho? Por que me deixou passar por isso? Só que ele não aderiu a essa experiência como a gente adere com tanta propriedade. A gente adere às experiências de dor e a gente tem medo. A nossa mente, ela é muito protetiva. Ela é uma mente que ela tem uma parte muito primitiva, que a gente usa muito ela, que é essa parte automática que a gente usa para fazer tudo no nosso dia a dia, para o nosso corpo funcionar. Só que a vida nos convida para ir para a parte mais luz, para adentrar mais, para atravessar a nossa mente para esse campo maior de uma mente cósmica, para que a gente possa receber isso e aí agir no mundo com mais sabedoria. Só que para eu fazer isso, eu preciso de soltar essas partes instintivas, eu preciso de soltar a dor que ficou no passado. Enquanto eu estou focada na dor, gente, eu não consigo avançar. Enquanto eu estou focada na dor. Então você teve um relacionamento que não deu certo. Teve 2 relacionamentos que não deram certo, teve 3. Sua mãe já tinha um relacionamento que não deu certo. Tem um padrão ali acontecendo na sua família. Tem uma dor ali que não foi ressignificada. Tem algo ali, ou algos, né? Coisas ali para serem resolvidas. Olha com esse olhar. O que eu preciso resolver, o que eu preciso aprender para eu poder avançar. Porque a vida é fluxo, e ali a vida me leva sempre num fluxo de amor. Então, o que eu preciso de soltar? Não é aquela história, eu nunca vou ter um relacionamento feliz, porque a minha família, ninguém teve relacionamento feliz. Isso é você estar aderido à dor, você está aderido à limitação, você está aderido à falta. Então, é muito necessário a gente fazer um movimento aqui. E aqui envolve a energia da humildade, que também é essa energia do centro, também essa energia de, eu me coloco a aprender, mas também me coloco numa postura ativa, de ir fazendo, de testando, de treinando, de observando o que acontece comigo na prática para que eu consiga avançar. Então vamos lá, tem 3 perdões que vieram, né? Três pontos importantes. O primeiro deles são 3 perdões principais, tá? 3 direções principais de perdão. Primeiro, perdão à vida. É o que eu falei aqui. Ela
não precisa do seu perdão, a vida não precisa do seu perdão, mas você precisa de perdoar a vida para você conseguir avançar. O que é perdoar a vida? É entender esse princípio. A vida é maior, a vida é fluxo. Não é você que controla a vida. A vida é a inteligência artificial mais poderosa que tem. Ela está dentro de você. Imagina, quando você coloca a sementinha na terra, eu sempre falo isso, né, gente? Você coloca a sementinha na terra, ela vai brotar. Mas ela só vai brotar se ela recebe a água, se ela recebe aquele escuro e aquele acolhimento da terra, se ela se envolve com aquele mistério e se abre para ele. O mistério de estar ali, ó, dentro da terra, dentro do útero. E ela precisa do sol, e ela precisa da água, e ela precisa do ar, e ela precisa da terra. Se ela se entrega aos elementos da vida. Assim é conosco também. Então, a frase também, tudo é bênção ou lição. A vida sempre te apoia. Anota essa frase. A vida sempre te apoia a avançar. A vida está sempre te ajudando. A gente é que não consegue perceber. Sabe, ontem eu estava conversando com a minha filha e ela tem 12 anos de idade. Aí eu falei assim, Maria, você imagina se você tivesse que fazer tudo sozinha? Se você tivesse que ter a casa, se você tivesse que ter a comida, se você tivesse que ter, que conseguir chegar na sua escola, se você não tivesse nenhum apoio, não tivesse pai e mãe, se você fosse sozinha. Você imagina o peso que isso seria e ela não conseguiria resolver tudo. Ela precisaria, né, de outras pessoas para ajudar ela, porque ela é uma criança, ela completou 12 anos agora. Mas, assim, então ela precisa de confiar. Ela confia na mãe, ela confia no pai, ela confia nas pessoas ao redor, ela precisa de trazer recursos para ela conseguir fazer aquilo que ela precisa de fazer. E o pai e a mãe dela nem sempre são aquilo que ela gostaria que fosse. Enfim, a gente vai chegar, esse é o segundo perdão. Vamos pro primeiro aqui, o perdão à vida. Quando a gente está adulto também, nessa fase que a gente está, a gente também precisa de dar conta de um monte de coisas. Só que agora, provavelmente, você já tem um salário, você já tem um emprego, você já tem uma família, talvez, que você tenha constituído, você já tem um outro status na vida, um status de adulto, que aí você entende que tudo depende de mim. E eu vou fazendo as coisas, e muitas vezes eu faço o que é certo, mas a vida não me retribui com aquilo que eu acho que ela deveria me retribuir. Então, vamos por exemplo do relacionamento. Eu tenho um relacionamento e eu cuidei muito daquele relacionamento. Só que ele não deu certo. Aí eu fico com aquela trava e eu fico muitas vezes achando a vida injusta, porque eu fiz tudo certo. E eu ainda fiquei com uma doença, ainda me apareceu uma endometriose, ainda me apareceu uma gastrite, alguma coisa. Então, eu começo a achar que a vida é injusta, que a vida não me dá o retorno que deveria me dar. Eu não tive o pai que eu gostaria de ter ou a mãe que eu gostaria de ter. Meu pai me abandonou quando eu era criança. Eu cresço achando que a vida me deu menos, que a vida não me deu aquilo que eu precisava, o suficiente que eu precisava para poder viver. Então, eu já cresço nesse lugar. Isso é muitas vezes inconsciente, tá, gente? Eu sei que você vai falar assim, eu agradeço muito a minha vida, eu agradeço muito aos meus pais, mas será que lá dentro de você não tem questões ali que a vida está te revelando no dia a dia e que você precisa de soltar? Então, vai olhando todas as travas, ó o gato, todas as travas na sua vida. Vem cá, meu amor, meu gato preto. Diz que toda bruxinha tem um gato preto, né? Olha aqui, ó. Lindão, vai pra lá. Todas as travas na sua vida têm a ver com coisas que você não conseguiu soltar, com lições que você ainda não conseguiu aprender. Então, fica de olho nisso. Começa a observar. Todas as travas na sua vida têm a ver com lições que você não aprendeu, com coisas que você não conseguiu soltar. E a vida tá te ajudando a soltar aquilo. Então, preste atenção ao que a vida tá te trazendo. Se são situações ruins, por que elas estão aparecendo na sua vida? A vida é sua amiga, é sua melhor amiga. A vida é uma grande inteligência artificial, não é artificial, né? Uma inteligência existencial. E tudo que ela faz é porque a gente possa avançar. A vida é fluxo, ela tá te levando, o seu rio, ele tá te levando, as suas águas, elas estão te levando para o mar.
Elas estão te levando para a integração com o todo. Então, o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo isso? Eu tive situações no trabalho que foram muito difíceis para mim. E muitas vezes eu falava assim, eu fiz tudo. Eu sou uma excelente servidora, né? Funcionária, né? Servidora profissional. Eu sou uma excelente profissional. Eu faço tudo o que eu posso. E eu só sou desvalorizada. Eu só sou não reconhecida. O trabalho que eu faço parece que não serve ninguém. Parece que não serve para nada. Então, eu comecei a viver diversas situações que me levavam a sentir isso. E eu achava que a solução estava em passar um concurso docente, né? De ser professora universitária. Aí é outra janela aqui que eu não vou entrar muito nela. Mas chegou um momento que eu fui ser professora universitária, fiquei 1 ano e meio como substituta na universidade e várias situações me levaram a perceber que era uma desvalorização em mim. Era eu me desvalorizando, eu desvalorizando a minha principal oferta, eu desvalorizando aquilo que eu tinha de mais precioso, que eu nem conseguia reconhecer. E a vida foi me ajudando. Foram situações difíceis, foram situações dolorosas. Mas eu tive a humildade de aprender. Eu tive a humildade de falar, me ensina, eu quero aprender. Eu quero entender o que eu tô fazendo de errado. Por que não tá dando certo? Por que eu não consigo me sentir valorizada? Tudo que eu queria era servir, era contribuir. Era melhorar a vida do outro, né? Fazer algo que realmente encantasse o meu coração. Que realmente pulsasse no meu coração. E a vida me ajudou. E passei por situações bem difíceis. E às vezes aparecem situações bem difíceis. Eu fico sempre atenta àquele lugar. O que eu preciso de aprender aqui? O que eu preciso de soltar? E aparecem situações na sua vida. Às vezes aparece com o seu melhor amigo. Aliás, com as pessoas próximas é o que mais aparece, gente. Às vezes aquele parceiro de trabalho que você achou que ia ser o parceiro. Aí ele faz uma situação, acontece uma situação que você fica decepcionado, que você fica pensando... Por que ele fez isso comigo? Pensa, volta pra dentro, amplia o autoconhecimento, perdoa, solta aquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela tá só mostrando pra você algo que você precisa aprender. Solta ela, perdoa a situação e vai entender o porquê que aquela situação tá aparecendo na sua vida. Então, esse é um movimento de perdão. Perdão à vida que não me trouxe o que eu gostaria que ela tivesse me trazido. Perdão à vida que trouxe mais pro fulano e menos pra mim. Perdão à vida que me fez nascer com uma questão XYZ de saúde e que eu tenho que lidar com isso. A vida tá sempre certa. Grava essa. A vida tá sempre certa. Imagina, você é um pedacinho dessa IA. Mas você tá conectada com a IA muito maior, muito mais poderosa. Então, acho que esse olhar, ele ajuda a gente a ampliar, sabe? A ampliar e sair daquele foco muito pequeno, muito reduzido de algo que te aconteceu e que você não gostou, de algo que deveria ter sido e que não foi. A famosa injustiça. Injustiça é uma coisa boa pra gente poder refletir e colocar aí num caderninho, uma coisa assim, do que eu me sinto injustiçado. Porque a injustiça, ela vai dizer muito, ela tá muito conectada a esse lugar de a vida não foi suficiente. E isso aparece às vezes em movimentos maiores, né? Às vezes a injustiça com a mulher, a injustiça social, a injustiça espiritual, né? Os tantos de abusos, de injustiças que acontecem nesses espaços. E a questão é, se aquilo mexe com você, aprofunda nisso. Porque se mexe com você, tem algo em você que precisa ser clareado, que precisa ser aberto, que precisa ser soltado, que precisa ser perdoado, que precisa de avançar, tá? E para avançar, essa frequência do perdão, ela é fundamental, porque aí eu preciso de soltar, eu preciso de aceitar como tá, para eu conseguir ampliar. Se eu não consigo aceitar como tá, se eu não consigo perdoar aquilo que está, eu não consigo avançar, eu fico presa naquela situação. Então eu vou ficar fazendo de tudo para aquela situação ser diferente, vou ficar fazendo de tudo para aquela situação não existir, vou ficar fazendo de tudo para provar que aquilo é errado, que aquilo é injusto, tá? E a vida é feita de luz e sombra, então a justiça e a injustiça estão contidas na manifestação da nossa existência, na nossa humanidade. O amor e a dor estão contidos, a alegria e a tristeza estão contidos. A questão é onde eu vou focar o meu olhar, o meu direcionamento. Para eu focar no amor, eu preciso de soltar a dor, eu preciso de soltar a injustiça.
E não adianta, tem coisas que você não vai conseguir resolver, tá? A vida não é o que você gostaria, ela é como é, e ela não é só sobre você, ela é sobre um todo. Há muitas coisas entre o céu e a terra e que você não sabe. Então, uma frase que eu gosto também, que é da Rainbow, você não sabe do que você não sabe. Então solta, para de querer controlar a vida e para de brigar com a vida, para de questionar a vida. Perdoa. Ok, tô falando, a vida não precisa do seu perdão, mas você precisa de perdoar ela para você avançar. Você precisa de perdoar a vida. Parece meio presunçoso fazer isso, né? Mas é exatamente isso. A gente precisa de perdoar a vida como é e aceitar ela como tá, em todos os mínimos detalhes. Isso no dia a dia, as pessoas. Aqui a gente vai entrar no segundo perdão, que é o perdão ao outro, né? E o primeiro outro que a gente precisa de perdoar são os nossos pais. O primeiro outro que a gente precisa de perdoar. Isso não é perdoar de uma vez, é perdoando. E aí você vai falar assim, pode ser que você fale, mas eu amo muito os meus pais. Eu sei que você ama seus pais, eu já atendi diversas pessoas. E vou te dizer, eu amo muito a minha mãe, já ouvi muito essa fala, eu amo muito meu pai. E só que quando a gente vai aprofundando, a minha mãe naquele dia, ela mandou eu calar a boca. A minha mãe, toda vez que eu chego na casa dela, ela fala pra mim que tá faltando algo em mim. A minha mãe, ela tem ela quer que eu cuide dela, e eu não consigo fazer isso. Nossa, a minha mãe gritava tanto comigo quando eu era criança, isso me marcou profundamente. Hoje eu não consigo gritar com a minha filha. Mas é a minha mãe, eu amo muito a minha mãe. E dá culpa falar isso, O meu pai, ele fez o melhor que ele pôde, mas meu pai era uma pessoa que não tinha condição de cuidar nem de si mesmo. E eu perdoei ele. Você perdoou de verdade? Você foi naquilo que doeu dentro de você? Você aprofundou naquilo que doeu? Quando você assume, você está começando a aceitar. Eu senti falta do meu pai. Eu gostaria que ele agisse de uma forma diferente comigo e ele não agiu. Eu esperei a vida toda que meu pai me reconhecesse, que meu pai me fizesse um elogio e ele não fez. Eu esperava minimamente que meu pai fizesse o papel de pai, mínimo, e ele não fez. Vai precisar de perdoar. E eu tô falando pra você, porque eu vivo esse processo. Não é de uma vez. É perdoando, é aceitando a vida com tudo que ela te trouxe. Se a vida te trouxe esse pai, se a vida te trouxe essa mãe, é porque era o melhor pra você. Se você colocar essa crença na sua cabeça, já melhora. Aí vai falar assim, mas então eu era uma pessoa que não merecia um pai bom? Você tá dizendo que a culpa é minha? Porque eu não merecia, então, os pais? Eu devo aceitar pais que foram ruins, mães que abusaram, pais que abusaram? Não é porque você não seja bom. É porque você precisava de passar por aquela lição por algum motivo. Ou você tem algo a colaborar com esse sistema, ou você tem algo a aprender com essa situação, a liberar dentro de você. E muitas vezes eu tenho visto que às vezes é um movimento de integração de luz e sombra. A gente da espiritualidade ou essas pessoas que querem um mundo melhor, às vezes se foca muito em tudo que é bom, belo e sagrado, né? Nesse mundo de sonho, nesse mundo da essência, mas exclui o mundo da realidade, exclui a dualidade, exclui a humanidade em si mesmo. Então, parte desse ponto de vista, você é uma experiência aqui, você é uma expressão de vida. E dentro de você contém maldade, ciúme, raiva, medo, inveja. São as matrizes de sombra, gula, excessos, tudo isso está contido dentro de você. E tem uma matriz de sombra que você veio trabalhar. Olha o caminhão, gente. Ai, que coisa. Esse caminhão, ainda bem que ele não passou na hora da meditação, né? 8h39 agora, cada dia ele passa num horário. Então, você tem matrizes de sombra também. Orgulho é uma grande matriz de sombra. Você sabia que vergonha é orgulho, comparação é orgulho, inveja é orgulho, manifestação de orgulho, inferioridade é manifestação de orgulho, superioridade é manifestação de orgulho? Será que você culpa é manifestação de orgulho? Será que você não tem nenhuma dessas aí? Isso nunca apareceu na sua vida? Só para você entender que a maldade também está contida em você. E às vezes uma lição que eu tenho visto, que tem aparecido muito, é aceitar a humanidade, olhar para ela com amor, ampliar amor pela humanidade, aí sim conseguir e avançar.
O fato é que você recebeu o que você precisa para avançar. E quando você entender isso e parar de esperar do outro que ele seja diferente, começar a parar, começar a se movimentar nesse lugar, não um lugar de peso, sabe, gente? A gente não consegue receber o amor da nossa mãe se a gente não consegue aceitar ela como é. Minha bateria tá acabando. Uai, minha bateria tá acabando. Meu Deus, socorro. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Nunca vi. Deixa eu pegar um carregador. Deixa eu pegar um carregador aqui. Aí eu vou continuar aqui pra vocês. Né? Eu sempre deixo carregando, mas hoje veio sem carregar. Vou pegar um carregador aqui no quarto. Que lindo, gente. Live carregador. Aqui. Pronto. Peguei um carregador pra gente poder continuar. Aqui. Eu sempre carrego à noite. Acho que ficou fora do carregador. Enfim. Onde eu tava. O que acontece com essa relação com o outro? A gente espera. Vou ter que virar assim pra caber o carregador. Peraí. Pronto, aqui deu. A gente muitas vezes espera que o outro seja algo que ele não é. E muitas vezes isso acontece, na verdade, o tempo todo no nosso movimento, sabe? A gente espera que o outro seja melhor. E a gente se esforça para o outro ser melhor. A gente espera que o nosso marido fale eu te amo todos os dias pra gente. A gente espera que a nossa mãe seja de determinada ou de tal forma. A gente espera que o nosso chefe não grite. Enfim, um monte de coisas que a gente vai esperando. Também outra lista legal de vocês fazerem. Anota aí o que você está esperando do outro. Essa espera, ela gera uma exigência, ela gera uma cobrança, que acontece consigo e com o outro também, mas a gente está nesse lugar do outro, observa dentro de você. Vai observando no dia a dia, qual é o comportamento que eu estou esperando dessa pessoa. O primeiro movimento é a gente entender isso, depois a gente pode começar a entender que tem duas coisas que acontecem quando a gente começa a esperar. Ou a gente começa a ficar naquele lugar de dor, assim, falando assim, eu já desisti, eu sei que ele nunca vai ser desse jeito. Só que não é um lugar de aceitação, é um lugar de dor, é um lugar de que falta algo na sua vida, falta o fulano ser daquele jeito que ele não é. Você tá se relacionando com o fulano pela falta. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não dá, né? Ai, que chato isso aqui, gente. Ficou com esse negócio. Isso nunca me aconteceu, mas sempre acontece, né? Sempre tem uma primeira vez. Vamos botar assim pra gente ver se vai dar certo. Peraí, tô tentando achar um apoio aqui. Pronto, foi. Foi aqui só pra ele continuar carregando. Aí, pra não ter que ficar segurando o celular. Então, se eu tô nesse lugar de espera do outro, ou eu vou ficar nesse lugar de vai ser assim mesmo, vai faltar, porque ele nunca vai conseguir me dar o que eu preciso, ou eu vou ficar no lugar de tentar fazer com que o outro seja aquilo que eu quero que ele seja, aquilo que ele faça. Se você tá nesse lugar aí, começa a soltar dentro de você, começa a perceber o que eu tô esperando do outro que o outro não me dá. No mais profundo, você vai ver que você espera de você mesmo. A história da valorização que eu falei pra vocês. Eu fazia de tudo e eu esperava que o outro me valorizasse. E eu esperava que o meu trabalho fosse um trabalho que transformasse a vida das pessoas. Eu esperava esse retorno. E não tinha. Era sempre crítica, era sempre mais trabalho, era sempre situações que eu ficava me sentindo desprezada, desvalorizada, humilhada. E eu ficava naquele lugar e eu já estava num sofrimento muito grande, sem saber, caramba, eu não consigo sair desse lugar. Aquilo doía muito dentro de mim, porque era uma dor que eu precisava curar. Só que com o caminho eu fui soltando o outro. Primeira coisa, aceitei, isso tá acontecendo na minha vida. Ok, isso tá acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a aprofundar dentro de mim e entender o porquê que aquilo estava acontecendo na minha vida. No mais profundo, em todas as minhas descobertas, eu fui entendendo que eu desvalorizava a minha principal oferta. Eu desvalorizava a minha condição de canalizadora, a minha condição de curadora, a minha condição de sensitiva, a minha condição de mulher, a minha condição de poder, o meu poder de falar, o meu poder de fazer. Eu desvalorizava a minha opinião, eu ficava calada em todas as reuniões, eu ficava calada.
E eu esperava sempre que o outro me dissesse o que ele tinha que fazer. Era um mecanismo, o que eu tinha que fazer, era um mecanismo de proteção, de segurança, para eu não errar, para eu não decepcionar o outro. Na verdade, para eu não me decepcionar comigo mesma. Porque dores muito grandes de uma crença chave, assim, ó, bem grande. Eu sou insuficiente para. O que eu tenho para ofertar não tem valor. A minha oferta, ela, no primeiro momento eu nem sabia que eu tinha alguma oferta, né? Então naquele lugar, eu não tenho nada de bom para ofertar. Tudo que eu faço não tem valor, não faz sentido, as pessoas não gostam. Quem tem isso aí, gente, dentro de você? Isso aparecia nos meus relacionamentos, nas minhas relações profissionais, o tempo todo. Hoje eu recebo tantos elogios, eu recebo tantas transformações, eu recebo tantas mensagens de cura de todas as pessoas que eu vou atingindo. Eu sei que o que eu faço é extremamente valorizado. E porque eu estou valorizando. E aí é um processo de aprender a valorizar cada vez mais. E quanto mais eu valorizo, mais eu faço, mais eu entrego, entende? Então, o outro, ele só tá te mostrando coisas que você precisa de aprofundar em você. Se você tá se sentindo desvalorizado pelo outro, olha que ponto você tá se traindo, você tá se desconectando de você, da sua essência. E se você não tá muito perdido, não sabe nem qual é o seu valor, qual é a sua essência, busca um processo de autoconhecimento. Aqui na Conexão com Amor a gente tem vários, né? O Ilumine-se é um processo lindo, as sessões individuais, as tantas lives que estão aí. Enfim, busque auxílio, busque ajuda. Porque o que aparece fora é resultado do que está dentro de você. E aí quando eu comecei a valorizar mais aquilo que eu tinha, né? Quando eu entendi o que eu tinha e comecei a entregar, eu comecei a lidar com muitos medos. Medo da rejeição do outro. O outro me traiu. Uma coisa que me doía muito, né? Eu dava muito para as pessoas e eu queria que elas me retribuíssem. Porque no fundo, aí eu sentia que elas eram ingratas, que elas eram ruins comigo, que elas me abandonavam, né? E muitas vezes amigas queridas, eu passei por uns testes difíceis, assim, difíceis de se passar. E eu lembro uma vez que eu queria estar muito na frente de um palco. Eu tive na frente de um palco representando um grupo que eu amava muito. E aquilo me abriu um monte de dores, um monte de medos de rejeição. Porque eu sentia naquelas, olha só, eu sentia naquelas mulheres que elas tinham ciúmes, que elas queriam estar naquele palco também. Mas não era sobre o ciúme delas, era sobre o meu medo de ser rejeitada. Era sobre o meu medo de não ser suficiente para estar ali. Então eu solto, quando eu vou soltando o outro, eu vou achando qual é a chave. E a chave sempre está em nós. A chave não está na tua mãe ser diferente. Está em você, na dor que você viveu e naquilo que você precisa de soltar dentro de você. E de novo, o perdão, ele te liberta, né? Igual Jesus na cruz. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Ele soltou aquele outro, que aquele outro tinha que ser diferente, que aquele outro tinha que ter agido diferente, que aquele outro tinha que ter amado, tinha que ter escutado, né? Tinha que ter feito um monte de coisas. E o outro matou ele. Foi uma tremenda injustiça. E se você olhar o fato pelo fato, foi realmente muito injusto, né? Até hoje a gente revive esse fato, que a gente está tão apegado nisso, até hoje a gente fica revivendo esse fato, né? Então, solta o outro, olha pra você, né? E aqui, no dia a dia, a gente vai ter muitos exemplos disso. No seu dia a dia, percebe, assim, o que eu tô esperando do outro? O que eu tô querendo que o outro seja que o outro não é? O que eu tô querendo que o outro faça que o outro não faz? E por que isso tá doendo em mim? Vai nas coisas que pegam, vai nas coisas que te incomodam, que te afetam. E busca aprofundar nisso. Solta o outro e começa a ver de uma ordem mais ampla. E começa a fazer essas questões. Se você fala assim, o outro é muito bagunceiro e eu não suporto isso. Onde é que tá a bagunça dentro de mim? Eu sou muito bagunceira e não suporto isso. Olha pra você. O outro tá me desvalorizando. Olha pra dentro de você e pensa, onde eu estou me desvalorizando? O outro me trai. Olha pra dentro de você e pergunta, onde eu estou me traindo? Joga pra você. Joga pra você. Que aí o outro fica menor. A solução tá sempre em você. Você não muda o outro, você só muda você mesmo. E você mudando você mesmo, você muda a sua relação com o outro. Porque aí você passa a se relacionar com o outro pelo amor e não pela dor. Olha que chave linda. Eu passar a me relacionar com o outro pelo amor e não pela dor, né?
minha mãe, meus irmãos, meus chefes, meu marido. Às vezes eu tô numa questão muito forte, né? Deixa eu tentar falar algo sem expor, né? Alguém, tentando dar um exemplo sem expor alguém. Eu vou falar aqui do meu marido, que é mais fácil. Por exemplo, eu quero sempre que o meu marido, ele arrume as coisas dentro de casa, vamos dizer assim. E ele não, eu quero que ele me apoie, pronto, essa aqui é boa. Eu quero sempre que ele me apoie nos movimentos que eu vou fazer nesse campo da espiritualidade, da terapia, da conexão com o amor, e ele nunca me apoia, né? Na minha visão, ele nunca me apoia. E eu comecei a ir pra dentro e pensar assim, por que eu não tô me apoiando? Por que eu tô precisando que o outro me apoie? Qual é o ponto que eu não me apoio? Eu comecei a fazer essas questões pra mim. E comecei a soltar o outro. E aí a vida vai me ajudando. A vida vai trazendo clareza sobre aquilo. Também vivi alguns milagres. E aí, de repente, eu fui entendendo o tanto que ele me apoia. O tanto que ele cuida das crianças, que ele cuida da casa, que ele cuida da rotina delas, que ele cuida do dia a dia, que ele faz tanta coisa. Por que eu tô exigindo dele algo que ele ainda não consegue fazer, mas que eu gostaria que ele fizesse? Por que eu tô exigindo dele isso? É me relacionar pela dor. E aí, pela falta. E aí eu fui soltando isso, é claro que isso é uma dança. Então, às vezes, eu volto para esse lugar. Aí eu solto mais um pouquinho. Então, é uma dança. Aí eu comecei a soltar esse lugar, eu comecei a perceber o quanto ele me apoia. Entende? Mas foi preciso eu sair dessa relação aqui, me relacionar a partir da falta. Do que ele não me deu. Do que ele deveria me dar, ele não me deu. Aí, quando eu solto essa falta, eu começo a perceber o preenchimento. Porque o contrário da falta é a abundância. São energias primordiais da vida, né? A abundância, ela é contida na terra, ela é contida no feminino, ela é contida no aspecto mãe da divindade. Abundância, que vira prosperidade quando a gente consegue materializar, quando a gente consegue trazê-la para o mundo. O aspecto pai, né? Então, a gente fazer esse movimento. Quando você estiver criticando muito o outro, estiver apontando muito para o outro, estiver falando muito do outro, começa a observar em você. Se você realmente quer avançar. Porque muitas vezes o que a gente quer é ficar na reclamação. É ficar realmente falando que o outro não fez aquilo que ele deveria ter feito. É ficar nesse lugar de dor, né? Eu conheço muitas pessoas, assim, que estão nesse lugar e não querem sair dele. E se você fala, não é o outro, é você, ela te briga com você. Então, é realmente, assim, um lugar de você fazer pra você, né? Perdoar o outro, perdoar seus pais, perdoar as pessoas ao seu redor, perdoar os seus relacionamentos e perdoando aos pouquinhos. As minhas filhas não são como eu gostaria que fosse. Eu gostaria que a minha filha agisse de outro jeito, mas ela não age. Ok, vou soltar isso, né? Eu tive muitas curas nas relações com as minhas filhas. Agora, com a pequenininha, eu tô muito assim agora. Eu entendi que ela sente falta da minha presença. Ela sente falta de alguém o tempo todo com ela. Então, ao invés de brigar com ela, ficar falando, para de ser carente, para de ficar sentindo falta o tempo todo, para de ficar exigindo o tempo todo. Eu comecei a acolher ela e falar assim, ó, mamãe tá sempre presente com você, mamãe tá sempre no seu coração. Me perdoa, eu não consegui ser a mãe que você gostaria que eu fosse, eu não consegui estar com você o tempo todo como você gostaria. Mas eu garanto pra você, sente o coração da mamãe, botei ela pertinho assim de mim, ó, sente como meu coração pulsa por você. E aí comecei a mudar essa relação com ela, ao invés de exigir dela que ela fizesse diferente ou que ela fosse diferente. É um passo a passo, gente, é um dia a dia, é uma consciência que a gente vai tomando, né? E aí eu preciso de perdoar ela também, eu preciso de perdoar ela por ela não ser aquilo que eu gostaria que fosse, não ser a pessoa livre e independente que eu gostaria que ela fosse. Ela tá aprendendo sobre isso. Então aqui tem muita energia da compaixão, tem muita energia da misericórdia, tem muita energia do amor incondicional, né? Então eu comecei a me relacionar com ela de um lugar de mais amor. E todas as vezes que eu tô muito no conflito, eu tô precisando de soltar algo que eu gostaria que o outro fosse, algo que eu gostaria que o outro fizesse, algo que eu gostaria que o outro tivesse feito, para eu não me travar, né? E isso faz com que eu vá me separando do outro. E grave essa frase porque ela é boa, tá? Tudo que me separa do outro me separa de mim mesma. Então, se eu tô me separando do outro porque o outro não é bom, não é suficiente para... eu estou me afastando de partes minhas. Eu estou me afastando da minha presença, do amor em mim.
É claro que a gente precisa de aprender a dar limites nas pessoas. E tem pessoas que realmente você vai precisar de temporariamente se desligar daquela relação. Porque é saudável, você precisa de avançar. Mas se o outro tá naquele lugar que você tá julgando o outro, que tá te incomodando, que você tá se colocando numa posição de superioridade, mesmo inconscientemente, perdoe. Perdoe. E mesmo aquele que foi embora, perdoe também. Então, o Ho'oponopono, né, que ele existe de perdoar, 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 é maravilhoso isso. Tem um terceiro perdão, né, que é o perdão a si mesmo. Perdão a si mesmo. Esse tem acontecido muita consciência sobre ele agora na minha vida. Perdão a si mesmo. Ai, eu não sei o tanto que a gente enxerga. Eu peguei uma cartinha no baralho, ele não tá aqui agora, mas é uma cartinha, depois eu deixo lá pra vocês também, sobre perdão. E ele fala de aceitar os outros como são e aceitar você mesmo como você é. A gente, muitas vezes, não é aquilo que a gente gostaria de ser. E a gente vai para um lugar de culpa por não ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, vou te dar um exemplo. Eu gostaria de ser uma pessoa mais organizada do que eu sou hoje, mas eu não sou. Eu não sou. Organização é uma coisa que eu tô aprendendo, disciplina é uma coisa que eu tô aprendendo. São coisas fundamentais pra gente avançar, mas são características que eu estou aprendendo. Tem pessoas que são muito organizadas e que são muito disciplinadas. Essas pessoas são mestres para mim. Essas pessoas eu olho, eu modelo elas, eu olho como elas fazem e tento minimamente trazer um elemento daquilo que elas fazem, que eu não consigo fazer exatamente como elas fazem, mas eu procuro trazer aqueles elementos para o meu dia a dia, né? Para eu testar. Então, por eu não ser disciplinada, essa muitas vezes virou uma desculpa para mim. Então, olha só, olha o movimento. Eu não sou disciplinada, então eu não vou conseguir fazer academia todos os dias. Eu não sou disciplinada, eu não sou organizada, eu não consigo... Isso acontece com a meditação também, né? Eu não consigo acordar no horário. Então, inconscientemente, se tem algo que eu não consigo, eu me sinto culpada por não conseguir. Eu deveria ser disciplinada para eu conseguir fazer tal coisa, mas eu não sou. E aí o que eu faço? Eu me culpo por não ser. A culpa vai gerar uma cobrança, uma exigência. Porque eu deveria ser, mas eu não sou. Presta atenção, gente, que é um raciocínio um pouco profundo e é uma sequência, sabe? Que isso acontece assim, em segundos na sua mente. Mas presta atenção para você entender. Eu não sou organizada como eu gostaria, então eu me culpo por eu não ser organizada como eu gostaria. Se eu fosse organizada como a fulana de tal, eu daria conta. Mas como eu não sou organizada, eu não dou conta. E aí eu me culpo por não dar conta, eu gero uma cobrança que eu deveria ser, e aí eu gero um castigo. Um castigo. Qual que é o meu castigo? É não ir para academia. É não fazer o que eu preciso de fazer. Porque afinal de contas, eu não mereço, eu não dou conta. Eu sou insuficiente para. Olha que enredo que a gente cai nele o tempo todo. Eu fiz um post sobre isso, tá ali postado no meu Instagram, tem um post lá, Caminho da Dor, Caminho do Amor, né? Então, presta atenção nisso. Aí o que eu comecei a fazer? Eu não sou disciplinada o suficiente para ir para academia todos os dias, mas eu quero ir para academia todos os dias, eu escolho porque eu sei que isso é importante para mim. Então, o que eu comecei a fazer? Aceitei. Eu não sou ainda disciplinada como eu gostaria que fosse. Eu não sou disciplinada como a minha amiga é. Aceitei isso dentro de mim e vou aceitando e paro de me comparar com a minha amiga. Porque comparação também é uma forma de te travar. Também é uma forma de levar você à culpa, né? Então, eu vou saindo desse caminho de dor. Ok, eu não sou a pessoa disciplinada como eu gostaria que fosse. O que eu posso fazer para eu me tornar uma pessoa mais disciplinada? Primeira coisa, eu comecei a entrar na rotina das crianças. Eu levo ela na escola e em seguida eu já vou pra academia, eu já vou com roupa de academia. E eu fiz isso durante uns 6 meses, eu acho, e deu certo. Só que de repente eu comecei a voltar para aquele lugar que é um círculo, né? É um círculo. Então eu comecei a ficar com preguiça, começou aquele horário não ser bom, eu comecei a querer chegar mais cedo em casa, que eu tava ficando muito cansada, porque quando eu chego no trabalho mais tarde, eu tenho que sair mais tarde também. Enfim, muitas coisas aconteceram e eu
saí daquela rotina. E aí não fui mais, fui pra academia muito pouco, eu tava começando a me culpar muito por eu não conseguir ir pra academia. Bom dia, meu amor, bom dia. Eu tava me culpando muito por não ir pra academia. É inconsciente, tá, gente? Só que não ir pra academia, o resultado já é o resultado de um castigo que eu tô me impondo. Então, qual que é o caminho do amor? Conexão, né? Então, eu me conecto comigo mesma, me conecto com aquele lugar que eu mereço, aquele lugar que eu posso estar naquele lugar, e aí eu vou ampliando confiança para fazer aquilo que eu preciso de fazer. E essa confiança vai me gerar coragem, ela que vai gerar coragem. Então, a conexão comigo, a conexão com o que eu quero, a conexão com o que faz bem para mim, e a confiança. Então, a energia da confiança. Então, o que eu fui falando? Lívia, calma, vai dar tudo certo. Aqui, para eu ter confiança, eu preciso perdoar. Então, eu comecei a perdoar. Dentro de mim, antigamente, eu pararia de pagar academia e ia ficar com aquele negócio, eu tô dando dinheiro pra academia, eu tô só fingindo que vou, mas não vou. E ia começar a fazer esse discurso. Eu não fiz esse discurso nenhuma vez pra mim dessa vez. Eu comecei a falar, Lívia, tá tudo bem, você vai conseguir. Aí eu fui, e passou algum tempo, sabe? Mas eu sempre com aquilo focado, sempre uma vez ou outra, enfim. Agora, eu passei por uns movimentos que ampliaram muito a conexão com o amor próprio dentro de mim. E aí, eu ganhei uma confiança e voltei para academia. Olha para você ver. Mas eu saí daquele lugar de ficar me culpando o tempo todo, entende? E perdoar. É uma lição que eu preciso de aprender. Eu não tô boa o suficiente para fazer a live, ou para cantar, ou para dançar, ou para entregar... para ir lá falar, né? Umas amigas que fazem palestras em palcos, assim. Muitas acontecem isso, tá? Muitas clientes. E tem uma cliente que ela tem questão não vou falar dessa não, vou falar dessa aqui do palco, que é mais fácil. Eu sinto medo de estar no palco, eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho um compromisso lá pra fazer, mas eu tenho medo de ir lá e falar. Então, num primeiro momento, eu vou ficar naquele medo e eu vou me culpar por eu não ir. Eu vou me culpar porque eu deveria estar pronta e não estou. Aí eu gero de novo esse ciclo. Eu me culpo, eu me cobro, eu me exijo, eu me puno. A punição também pode ser uma dor, né? Muita gente trava aqui, ó. Trava aqui essa região da... Gente que precisa de falar, trava essa região da garganta, trava a região do pescoço, trava a região das costas, né? É uma espécie de punição. Não fazer aquilo, não realizar a sua luz, não realizar aquilo que seu coração pulsa, não realizar aquilo que você sabe que faz bem pra você, é uma punição, tá? Muitas vezes é uma punição. Muitas vezes, em muitos casos. Então, ela precisa de perdoar. Eu tenho medo de estar no palco, eu tenho medo de passar mal. Mas eu vou ter que levar esse medo junto. Eu vou me perdoar porque eu ainda sinto medo. E eu vou deixar de me culpar porque, olha só, na culpa eu me sinto insuficiente para. Eu deveria não ter medo, mas eu tenho. Então, eu me rendo ao medo. Me culpo, me cobro, me exijo e me castigo. Me rendi ao medo. Eu tenho medo de ir para o palco. Eu reconheço esse medo, ele tá aqui. Mas eu também reconheço que eu tenho uma palestra para dar que vai impactar pessoas, que vai contribuir com a vida de alguém, que vai me expandir. Eu tenho um trabalho a ser feito. Eu também reconheço a energia do reconhecimento, a conexão comigo mesmo, na luz. Me conectei com a luz. Para quem eu vou me render? Pro amor ou pro medo? Qual é a opção que você vai fazer? O caminho da dor vai envolver a rendição ao medo. Então, eu posso ficar aqui. Eu não sou suficiente porque eu ainda sinto medo. Aí o que eu preciso fazer? Me perdoar. Eu não estou completamente pronta ainda e vou te dizer, nunca vai estar, porque você vai ter sempre algo a melhorar. Sempre alguém vai ser melhor do que você em algo. Sempre, sempre. Você começou a cantar e começou a cantar XYZ e você era igual ao cantor que estava aqui, mas eu quero ser igual ao cantor que está aqui. Ok, se perdoe porque você ainda não é, para que você consiga caminhar e chegar. Quando você chegar aqui, vai ter outro aqui que é melhor do que você. Entende? E se você quiser, você pode ficar fazendo isso a vida toda, sempre tentando chegar a algum lugar que você ainda não é. Caminho de dor.
caminho de estresse, caminho de cobrança, de exigência. Ou simplesmente aceitar, ele é uma referência para mim, ele já fez algo que eu ainda não consegui fazer. Maravilhoso, vou me inspirar nele, vou perdoar o que eu ainda não consegui desenvolver e vou caminhando nessa direção. E aí eu vou me unindo a ele e a vida vai me abrindo um monte de outras possibilidades. Caminho do amor. Eu me conecto comigo, com a minha força interna, com a minha capacidade de fazer, me perdoo, né, que é a segunda frente, me perdoo por aquilo que eu ainda não consigo fazer e vou ampliando a confiança em mim, vou ampliando a coragem para agir. E no meio do caminho vou aprendendo, aí vai abrindo. Hoje eu faço coisas que no começo eu não fazia, mas tem um monte de coisas que eu quero fazer que eu ainda não consigo fazer. Então é um processo, só olhe para você. Não fica olhando para o outro como comparação. Quando você perceber que está se comparando muito, bota amor nessa relação. Porque aí vai virar uma inspiração. Vai deixar de ser alguém que você precisa de alcançar e vai virar alguém que você pode se inspirar, tá? É se relacionar com o outro a partir do amor. Se relacionar com você também a partir do amor. Então, a culpa ela é um relacionamento a partir da dor. Perdão, vergonha é uma baita expressão de culpa de não ser o que você gostaria que fosse. Tem uma culpa reversa aqui também, né, que a gente pode chamar de culpa reversa, que é o seguinte, eu sou muito melhor do que a minha mãe. A minha mãe é uma cantora, só que eu canto muito melhor que ela. Só que eu não posso cantar porque eu sinto culpa, porque se eu cantar, eu posso tá desonrando a minha mãe. Eu ganho muito mais dinheiro do que a minha família. Mas eu não posso ganhar tanto dinheiro, porque se eu ganhar dinheiro eu vou estar desonrando a minha família. Eu vou estar não pertencendo. Aí aqui eu gero uma culpa que o castigo vai ser ficar sem o dinheiro. Vai ser ganhar o dinheiro, gastar todo o dinheiro, ou ganhar o dinheiro e passar mal, ou ganhar o dinheiro e perder o relacionamento. Vai ser esse tipo de coisas, tá? Então isso vai acontecer muito. Observa para você ver. E aqui qual que é o caminho de novo? Perdão, mãe. Perdão, pai, perdão, vida e a aceitação daquilo que você tem para ofertar. Sim, quinto princípio da conexão com o amor, a vida entrega. Você precisa de entregar. E quarto princípio, equilíbrio de troca. Eu preciso de dar e de receber, tá? Então, se perdoar por ser melhor. Olha que lindo. Se perdoar por ter uma habilidade que o outro não tem. Se perdoar por ter uma capacidade que o outro não tem. Só que isso não é num nível de arrogância, é num nível de reconhecimento. Gente, se você não trouxer o amor para o centro da sua vida, nada disso vai funcionar. Se o amor não estiver no centro da sua vida, você vai ficar na compreensão distorcida do ego. Compreensão distorcida do ego para culpa. Eu não sou suficiente para. Não sou suficiente para ser, não sou suficiente para viver, não sou suficiente para fazer, tá? Compreensão distorcida dessa relação de inspiração no outro, da gente se inspirar no outro para poder caminhar. Comparação, uma compreensão distorcida, uma compreensão que está no ego. Quando eu começo a pensar muito, fulano é suficiente ou não, estou no ego. Nossa, como fulano me inspira, estou na luz, estou no amor. Se o movimento do outro ele me trava, eu é que estou no ego, não é o outro, não é o outro. Então você não precisa de se travar com medo do outro ter inveja, que é algo que acontece muito com a gente. Se você fizer isso, você vai estar numa relação distorcida. Você está fazendo por amor, porque é o princípio da vida é entrega. Só que para fazer isso, o amor tem que estar no centro. O amor tem que ser o centro da sua vida, porque se ele não for, você não consegue ter essa compreensão, porque é uma frequência. É uma frequência. A gente só consegue entender essas compreensões mais elevadas no nosso dia a dia se a gente traz o amor para o centro. Porque o amor é o que vai gerar conexão com essa frequência, com essa energia de sabedoria, de humildade, de compreensão, de ativação, de mais. É o amor que vai gerar essa conexão. Então, se você não fortalece a conexão com o amor, nada do que eu estou falando vai fazer sentido. Você vai continuar nos esquemas egóicos. Você vai continuar sentindo culpa, justificando a sua culpa com algo que é tão justificável que você compra aquilo, né? Eu não vou pra academia porque eu não sou disciplinada. Enquanto eu não aprender a ser disciplinada, eu não vou pra academia. Ponto assim. Eu não vivo um relacionamento feliz porque eu tive um pai violento e aí esse pai não me ensinou a ter um relacionamento feliz. Então, eu vou passar o resto da minha vida com um relacionamento infeliz porque
eu mereço ter esse pai. Se eu tive esse pai, foi o pai que eu mereci. Então, tem algo errado em mim. Tem algo errado em mim, então eu... Não é lindo? É estranho quando a gente vai falando assim, gente, porque parece tão simples e na prática eu sei que é desafiador. Mas vai nesses lugares, assim. Tá sentindo culpa? Observe a culpa, perdoe. Tá sentindo vergonha? Observe a vergonha, perdoe. Tá sentindo medo de avançar? Observe o que ainda, qual é a parte sua que você precisa de dar espaço para crescer. E perdoe, ela não tá crescida ainda, continue e vá. Né? Como um filho, a gente vai educando os filhos e a gente vai vendo essa relação que a gente tem com a vida. Então, vamos aprender a nos relacionar com o outro, com a vida e com a gente mesmo a partir de uma frequência mais amorosa e mais sábia. E isso precisa de ser cultivado no dia a dia. E a força do perdão, ela é gigantesca aqui, porque ela nos permite soltar. Olha que maravilha. O outro não é do jeito que eu gostaria que fosse, tá bom, eu vou soltar, vou aceitar como é e vou dar o passo para conseguir avançar. Eu não sou ainda a pessoa que consegue ser organizada como deveria ser, Ok, mas eu vou aceitar o que eu já consigo hoje, quais as estratégias de organização eu consigo me valer hoje para eu conseguir fazer minimamente o que eu preciso de fazer. Só que sem a energia do perdão eu não consigo avançar, porque sem a energia do perdão eu vou estar presa nessa identificação. Quer ver outra identificação que acontece muito? Eu sou controladora, ou eu sou perfeccionista, ou eu sou empática, eu sou muito boa com as pessoas são ruins comigo. Eita, mel. Ai, saiu o... Peraí, deixa eu ver se consigo voltar aqui. A cachorra passou e o negócio saiu. Bem na hora que ela falando. Ai, Jesus de Nazaré. Tchau. Pronto. As pessoas são más comigo, né? Ou eu sou controladora, eu sou perfeccionista, é isso que eu tava falando, né? Peraí, só um pouquinho. Peraí, agora foi. Pronto. As pessoas são ruins, Deixa eu voltar aqui. As pessoas são controladoras. Eu sou controladora. É uma versão que você tem sobre você mesmo. E se eu sou controladora, eu preciso me sentir culpada, porque eu sou controladora. Eu não deveria ser. Eu deveria ser uma pessoa leve. Eu deveria ser uma pessoa, né, mais leve com as coisas. E eu não sou. Então eu cobro isso de mim. Eu me cobro que eu seja leve. Nessa cobrança de eu ser leve, eu fico mais pesada ainda. E isso vai me gerar uma punição. Vai me gerar dor. Vai me gerar sofrimento. Agora, se eu falo assim, ok, tem uma parte minha que é controladora, tem uma parte minha que necessita de controle, porque ela tem medo que as coisas saiam mal feitas, porque ela tem medo que as coisas não saiam, porque eu tive uma infância XYZ que me levou a pensar desse jeito, ok, mas eu quero ir além disso, Desconecta com a frequência do amor incondicional, desconecta com a frequência do amor a si e a frequência da humildade. E pensa, o que eu posso fazer para soltar um pouquinho mais essa parte? O que eu posso fazer para trazer a conexão com a minha essência de leveza, de pureza? O que eu posso fazer para dar o passo? O passo que eu consigo hoje. Uma energia de humildade, de humildecer, né? Você é você. Se aceitar o que é e o seu momento, vai se descobrir. Ser você tem valor, sempre tem valor. Tudo que a gente é, né? A vida está contida na gente. Olha o valor disso. A vida está contida na gente. O valor que possuo está no reconhecimento de mim mesmo. Quanto mais eu consigo reconhecer essa força da vida em mim, mais eu consigo avançar. Então, gente, perdão, desapegar das dores. Eu vivi situações ruins, ok. Mas agora eu escolho desapegar delas, eu escolho ir perdoando. Se não consegue de uma vez, porque é fato, a gente não consegue, vai perdoando. Coloca esse verbo na sua vida. Perdoando, soltando, optando pelo amor. Busque a conexão com o amor, conexão com a vida, conexão com a força de luz em você, conexão com as suas habilidades, conexão com o bom da sua história, com as lições de vida que você aprendeu com o que você viveu. Desapega. Perdão, ele libera os apegos. Muitas vezes eu não consigo perdoar porque eu tô apegado àquela história ainda, eu tô apegado àquela versão.
para mim, uma versão controladora, ela me protege da dor da humilhação, da dor de fazer mal feito, da dor de errar, né? E aí eu começo a perceber que aquilo que eu tô cobrando do outro, que o outro não pode errar, é eu que não posso errar. Está em mim a matriz, sempre está na gente a matriz. Eu tenho que ter controle demais porque eu não posso errar. Aí você começa a ir descobrindo dentro de você. Tudo que você aponta no outro, ele tá também contido dentro de você. É muito interessante isso. Se você consegue perceber no outro que ele é controlador, mas aquilo não te sufoca, aquilo não te irrita, aquilo não te incomoda, é sinal de que você está aceitando o outro como ele é. Mas, se aquilo te incomoda ainda e você acha que ele deveria ser diferente, que o certo é ele ser diferente, aquilo está te incomodando, então é algo dentro de você, tá? Se te incomoda, pegou numa matriz sua, que você precisa de ajustar, que você precisa de repolarizar no amor e na sabedoria. Apego às pessoas. Eu tava vendo uma situação dessa recente agora. Eu tive que me desapegar. Eu tive que me desapegar de algo que já tá... Vai ficar gravada. Vai ficar gravada, amada. Tudo gravada, tá? Eu precisei de... Semana, somos espelho uns dos outros para nos mostrar o que temos que olhar. Sim, e também o que temos de bom, tá, Rosana? Também o que temos de bom, né? Qual as pessoas que eu admiro? São as pessoas que estão, né? A Tassi, uma pessoa que eu admiro muito, que está nessa área de autoconhecimento, que consegue unir espírito e matéria. Os meninos da Rainbow, eu admiro demais, pessoas que conseguem trazer com tanta propriedade, com tanta força, conhecimentos espirituais, conseguem alinhando com a prática, né? A Ama, pessoa que eu admiro demais, uma santa, que é uma pessoa que consegue servir com muito amor, sem exigir nada de ninguém. Tá vendo? O outro também te revela a sua luz. E aí é uma relação, a gente se relacionar com o outro a partir da luz. Aí a gente vai descobrindo a nossa própria luz. E quando a sombra veio, quando te incomodou, é porque veio uma sombra sua. É porque veio algo seu que você precisa de curar. Então tudo é bênção ou lição, entende? Eu tava nessa relação com essa pessoa e ela trouxe algo muito pronto já, muito acabado, que só precisava de fazer igual. Só que eu tô numa fase que eu não tô nesse lugar de fazer igual, eu tô nesse lugar de trazer aquilo que é autêntico em mim. Então eu tive que desapegar de algo que já tá garantido para eu viver aquilo que não tá garantido ainda, mas que é autêntico em mim. Entende? Foi um desapego. E aí eu tive que perdoar. Por que eu tive que perdoar, gente? Eu tive que perdoar... porque eu queria que fosse diferente. Então, eu tive que perdoar. Perdoar porque não estava sendo do jeito que eu queria que fosse. Eu queria que alguém ficasse comigo desenvolvendo aquilo que são as minhas ideias. Não tem como. A vida já me disse que eu que preciso de adquirindo confiança. Por isso eu vou fazendo a live, por isso eu vou soltando os textos, por isso eu vou fazendo as meditações. Porque eu tô treinando aqui, eu tô treinando um lugar de confiança, um lugar de transbordo, né? E quanta confiança eu não já adquiri. Mas aí eu preciso de me perdoar. Preciso de me perdoar por eu não ter a confiança que eu gostaria que tivesse, por eu não ter a fala que eu gostaria que eu tivesse, o controle que eu gostaria que eu tivesse. Então... a gente soltar essas versões da gente também e entender que elas servem a um propósito. Eu não dou conta, é algo que eu falei muito na minha vida, eu não dou conta sozinha. Eu fui entendendo e eu fui trabalhando esse eu não dou conta durante muito tempo. Eu não dou conta sozinha. E aí eu fui entendendo que sim, eu dou conta do que o meu coração precisar, do que o meu coração desejar, do que a minha conexão me disser. Só que esse dar conta é também uma entrega para a vida. E eu tive que desapegar desse lugar de eu não dou conta. E muitas vezes foi difícil. Primeiro eu tive que me perdoar por ter essa parte minha que eu estava identificada com ela, de achar que eu não dou conta. Existe essa parte em mim, né? Mas perdoar ela e me conectar com a parte que dá conta. Me conectar com a essência, me conectar com a luz que dá conta. Então, trazer ela. Para eu trazer ela para mim, eu preciso de iluminar essa parte que não dá conta. Então, é sempre uma integração. Só que se eu estou muito identificada com essa parte que dá conta, que não dá conta, eu traio toda a minha luz.
Eu traio tudo aquilo que eu tenho que fazer, eu traio tudo aquilo que está vindo através de uma fonte de conexão, de inspiração, através da minha essência, eu traio a minha essência. Se eu fico muito naquela coisa assim, de insegurança, precisar da validação do outro, eu já precisei muito, e até hoje ainda preciso ainda, mas eu procuro não me prender nessa necessidade, não deixar que ela controle a minha ação. Então, se eu ficar muito nesse lugar de precisar da validação do outro, é porque eu tô precisando de me validar, eu tô precisando de confiar mais em mim. E às vezes a vida vai tirar todas aquelas pessoas que te validam para que você aprenda a se validar, para que você aprenda. Às vezes você vai falar assim, nossa, eu queria só que fulano me dissesse que eu fui boa, né? Às vezes um mestre, às vezes um professor. E aquele fulano não vai dizer, gente. Se você tá vivendo essa lição, é porque aquele fulano não vai dizer. Porque a vida precisa que você avance. E precisa que você se olhe, precisa que você se valorize. E aí o primeiro passo é perdoar essa parte em você que não dá conta e falar, tá tudo bem, eu perdoo você, vem junto comigo, vamos aprender. E aí a conexão, né? Conexão sempre é o primeiro elemento do caminho do amor, sempre. É a conexão. O primeiro elemento do caminho com o amor é a conexão. Então, a gente soltar esses apegos a essas partes da gente, eu sou controladora, eu sou perfeccionista, eu sou insuficiente. Entenda uma coisa, tudo que você coloca depois do eu sou te define, tá? Então você vai marcar agora, você vai se identificar com eu sou o fluxo, eu sou realização, eu sou poder. Se você acha insuficiente, eu sou o suficiente, eu sou poder, eu sou poder de realização. Então saia do lugar da para de ficar fortalecendo esse lugar. Reconheça, ok, eu tenho questões aqui, eu preciso de ser mais organizado, o que eu posso fazer para ser mais organizado? Eu preciso de soltar um pouco mais, o que eu posso fazer para trazer mais fluxo? Eu preciso de ser menos perfeccionista, o que eu posso trazer para reconhecer mais aquilo que eu já tenho, para ter a humildade de entregar, para me render à vida, para trazer aqui a energia da humildade. Então, não dê força para esse lugar. Não dê força para a criança que está ferida, para as dores que precisam ser curadas. Dê força para a sua essência. E inclua essas dores em outro lugar. Elas são menores. A sua essência é maior. Elas são assim. Você é assim. Tá? Então é você, ancorada na sua luz, é que vai poder iluminar essas partes que precisam do seu amor. Que precisam do seu amor. Então, primeiro ponto. Perdoá-las existem em você. Você tem inveja, perdoe. Você tem maldade, perdoe. Você tem ciúme, perdoe. Reconheça e perdoe, mas não fique aí. Reconheça que você tem humildade também, que você tem alegria, que você tem entrega e vá nessa direção, tá? Somos iguais e divinos, Vamos sair desse movimento de deusificar as pessoas e de endemonizar as pessoas, a abençoar ou a amaldiçoar. É um movimento que também eu faço, tudo que eu tô falando aqui eu vou fazendo para vocês. Eu já fiz isso muito, mas muito, de endeusar as pessoas e me decepcionar com elas. Também é uma virada aqui do meu ego, né? É um caminho de ego, é um caminho de dor. O que eu faço? Eu pego uma pessoa que tá além de mim, né? Que consegue fazer mais do que eu faço e eu deusifico essa pessoa. Essa pessoa é isso, é aquilo, aquilo outro, coloco ela lá num patamar gigantesco e quando eu percebo que ela tem algum aspecto de sombra, ela rui dentro de mim. Aí eu deixo de ouvir aquela pessoa, eu deixo de conviver com aquela pessoa, eu deixo de acreditar naquela pessoa. Isso me separa do outro, porque me separa de mim também. Se eu ficar me pegando assim, me deusificando, eu não tenho raiva, eu não tenho medo, eu não tenho orgulho, eu sou uma cristã, eu faço tudo certo, eu leio todos os dias, eu faço ginástica, eu sou boa com as pessoas e eu me deusifico. Aí quando eu vejo uma sombra em mim, acabou meu dia, ruiu tudo, ou eu começo a culpar o outro, porque o outro que tem sombra e eu não tenho, entende? Então, isso também é um ponto assim pra gente fazer. Tá deusificando muito o outro, quer dizer que você também tá se deusificando muito. Isso tem o lado oposto, que é se endemonizar, que é se diminuir, que é se colocar no lugar de que você é ruim, de que você é horroroso. Então, com os outros também acontecem.
A gente pega uma pessoa que fez algo errado, uma pessoa que matou alguém, né? Aqui já é o supra-sumo, né? Mas desde pequenas coisas a grandes coisas. E a gente fica naquele lugar. Você viu o que fulano fez? Você viu como ele é? Você viu? Ele não tem ainda, a frequência dele não é boa ainda. Ele é uma pessoa tóxica. Ele ainda não consegue, ele é uma pessoa que não consegue sustentar a família. Ele é uma pessoa, ele é um ladrãozinho. Ele é como é que é o nome daquele lá? Não sei, gente, tantos nomes que a gente arruma, né? A pessoa que fica com muita gente, que não respeita o outro. Tem um nome pra isso também, que eu esqueci agora. Mas aí a gente fica muito foco nisso, muito foco de ficar amaldiçoando as pessoas, de ficar falando a parte ruim das pessoas. Significa que você também tá com esse foco em você. Você também tá com esse foco no seu lugar. Uma coisa que eu já percebi muito, eu começo a falar muito, fulano tá errado, fulano é errado, fulano não fez, fulano não faz, fulano não é bom, fulano isso, fulano aquilo, aquele do perfeccionista, ficar sempre apontando o erro muito forte, quando tá nesse lugar muito forte. O que acontece? Você tá fazendo isso com você também. Você tá se assolando. O outro, ele é um reflexo. Pensa sobre isso. E a minha atitude com o outro revela a minha atitude comigo mesma. Entende? E às vezes a necessidade de não errar é tão grande que eu começo a apontar o erro do outro o tempo todo para eu não ver a minha própria vulnerabilidade, a minha própria humanidade. Eu não consigo perdoar, aceitar que eu tenho a humanidade dentro de mim. Então, eu fico nesse lugar. Professores, a gente fica, às vezes, deusificando muito professores. Aí, quando você vê um lugar, né, uma pessoa da espiritualidade, que faz oração, que já viajou para muitos lugares sagrados, que medita todos os dias, enfim. Aí, de repente, você vê que aquela pessoa tem um aspecto ali que que é egóico, né? Aí rói tudo. Aí você fala assim, nessa pessoa não... Gente, como assim? Como eu acreditei nessa pessoa? A pessoa me decepcionou muito. E aí eu me afasto da pessoa porque a pessoa me decepcionou. E aí eu perco um monte de coisas que ela poderia me ensinar porque ela tem um aspecto de sombra que com certeza está em mim. Porque se não tivesse, eu não teria visto. Entende? E aí eu me afasto dela porque eu rejeito ela. Porque eu estou rejeitando também as minhas partes. Então, é sempre a gente ficar, perdoa. Ela tem um aspecto de sombra. Ela tem um aspecto que você não gosta. Ela tem algo ali. Mas se mexeu com você é porque tá em você também. Perdoa, solta isso, desfoca disso. Desfocar, quando eu falo, gente, não é não ver, né? Mas é não tornar a pessoa só aquilo. Tornar a pessoa só aquela parte. E jogar todo o resto fora. Porque ela tem uma parte aqui. Quantas vezes eu fiz isso já na minha vida? Muitas vezes. E é um desafio para mim relacionar com a luz e a sombra no outro, porque também é um desafio me relacionar com a minha luz e com a minha sombra. Então, quando vocês começam a Lívia é iluminada, eu tô longe de ser iluminada. Longe, mais longe mesmo, assim, muito longe. Né? Mas eu procuro me relacionar a partir de mais amor, eu tenho procurado ter mais respeito comigo, eu tenho procurado me olhar com mais empatia, eu tenho procurado olhar para as partes minhas que precisam ainda de cuidado, com muito cuidado, sabe? Sem achar que elas me definem, porque o que me define é a minha luz. A minha luz é que me define. Essas partes são partes que estão desenvolvendo, que estão sendo desenvolvidas dentro de mim, que estão precisando de cura, que estão precisando de aprendizado, que estão precisando de perdão para poder avançar. Né? Elas não são o que me definem, e a gente se define por essas partes. Eu sou isso, e o outro também. Ele é aquilo, né? Então, a gente tem muitas partes, e a gente vai olhar para todas elas, mas a gente vai ampliar a identificação com o amor, com a conexão com a nossa essência. Tá bom? É esse o meu pedido para vocês. E aí, todas as outras partes você vai perdoar, você vai soltar, você vai deixar que elas cresçam. E aí ativar o amor dentro de você, ativar a sua entrega de vida para que você possa... Não tem lugar que a gente aprenda mais e que a gente cresça mais do que estando no nosso lugar, realizando a nossa entrega de vida. Nesse lugar você cura rejeição, você cura trauma, você cura humilhação, você cura inveja, você cura ciúme, você cura orgulho, você cura um monte de coisas, né? Quando a gente tá no nosso lugar servindo. Então não espera estar pronto para servir. Perdoa as partes suas que não estão prontas ainda, né? E se você tá completamente desconectado de si mesmo, achando que você não tem nada para ofertar, meu amor, vem pra conexão com o amor que a gente vai descobrir, a gente vai se reconectar com a sua oferta, tá bom? E vem por outros motivos também, vem porque você quer caminhar, vem porque que você quer liberar mais uma trava, vem porque você quer se conectar mais com a vida. É isso que a gente faz aqui
na conexão com o amor, né? Analise as suas culpas e vergonhas. Elas têm tudo a ver, tá? Culpa está associado com vergonha. Então, analise quais são as suas culpas, quais são as suas vergonhas. Ah, eu não vou falar não, porque eu tenho medo de falar, eu tenho vergonha. Então, por que você tem vergonha? Você é uma mulher divina. Você é perfeita. Você tem uma essência de luz dentro de você. Tem vergonha? Olha pra ela. Ai, meu Deus, eu tenho vergonha de falar. Quantas vezes eu já falei com a voz trêmula, com vergonha, com medo de falar besteira? Mas eu entendi que eu precisava de deixar aquela vergonha passar. Porque senão ela ia me dominar. Ela ia me dominar. Então, eu perdoo. Eu me perdoo porque eu tô sentindo vergonha. Eu me perdoo porque isso tá em mim. Tá tudo bem. Vergonha. Vamos lá. Você vai junto comigo. Mas eu escolho o meu poder de fala. Eu escolho aprender também. Não um poder de fala que tá ali no lugar que é daquele jeito que tem que ser daquele jeito. Eu quero falar para contribuir, eu quero falar para crescer, eu quero falar para aprender, eu quero falar para aprender mais, para soltar, para iluminar, né? Então, culpas e vergonhas. Solta o outro. Solta o outro. Solta o outro. Ele só te revela a sua luz e a sua sombra. Só isso. Seja qual outro for na sua vida. Nada é injusto. Tudo faz parte de um plano divino. E se eu me focar com a divindade desse plano, eu saio da sombra, do aspecto distorcido do ego. Tá bom? Mais foco na luz, menos foco com a sombra. Perdão para que a gente possa olhar para a vida. Para que a gente possa dar sim para a vida. Se eu não perdoo, todo não, né? A vida se abre a todos os meus sims. Uma frase da Rai, da música da Rai. É tão simples que eu já falei aqui, tá no Spotify. A vida se abre a todos os meus sims. Para você dar sim, você precisa de perdoar. A vida como ela é, você como é, o outro como é, a situação como é, a situação como está. Perdão é a chave que te libera para viver. Perdão liberta o passado, tá? O amor, ele te conecta a tudo e a todos. Ele te conecta à vida. O perdão, ele te liberta do passado. Ele te liberta da dor. Ele te liberta da sombra. Então, o amor te conecta à vida e o perdão te liberta da sombra. E te permite se integrar com a luz que você é. E assim, você agir na direção daquilo que é mais amor em você. Você ser mais essência, ser mais amor e menos dor, né? Faça essa pergunta, quem comanda aqui? O amor ou a dor? Tudo que não flui exige perdão, aprendizado. Certo? Perdão é o sim para a vida. A gente vai fazer a meditação agora, tá bom? Então, coloca seus pés no chão. Alinha teu ombro, sua coluna, deixa ela ereta. A cabeça um pouquinho assim, o queixo um pouquinho para cá. Isso, respira, deixando a respiração chegar lá no abdômen. E vai soltando devagarinho. Isso. Inspira mais intenso, menos tempo. E solta mais devagarzinho. Isso. Respira mais intenso, mais rápido. E solta mais devagarzinho. Muito bom. Mais uma vez. Solta mais devagarzinho. Isso. Relaxa o teu corpo, teus ombros, a musculatura da sua face. Isso. Relaxa teu tórax, teu abdômen, teus quadris e as tuas pernas. Isso. Respira, deixando a vida entrar dentro de você. Sente o teu corpo. E internamente você vai dizendo: eu recebo você. Deixa a vida entrar por
todo o seu canal. Sente o ar alimentando o teu corpo e você vai repetindo: eu recebo você. Isso. Toma consciência agora do ar que entra pelas suas narinas, ativa toda a tua corrente sanguínea, é combustível para o seu coração. Isso, sente o seu corpo todo sorrindo e vai soltando conscientemente todas as resistências. Sente um fluxo de luz líquida que vai descendo do topo da sua cabeça, lá de cima, vai encontrando a sua cabeça, entrando por ela e atravessando todo o teu canal interno, toda a sua coluna. Sente essa luz atravessando o teu corpo. Saindo pelos seus pés e regando a terra. E você simplesmente se entrega a esse fluxo de luz. Dizendo internamente: eu recebo o seu amor. Eu recebo a vida contida em tudo. Sente que essa água, que essa luz líquida vai abrindo espaço dentro de você. E conscientemente você vai liberando o que estava nesse espaço. Liberando os seus pensamentos e deixando eles fluírem. Sem se apegar a nenhum deles. Isso. Essa água líquida, em forma de luz, vai passando e vai abrindo a sua garganta. Isso. E libertando travas, medos. Isso. Sente a luz na sua garganta. Se quiser pode colocar as mãos no topo da sua garganta. E sente essa luz passando e você conscientemente vai liberando todas as travas, dizendo para si mesma: eu perdoo tudo como foi e solto. Porque eu decido receber o seu amor. Então, eu solto, eu perdoo. Isso. E a cada respirar, sente que vai ficando mais fácil liberar. Isso. Vai soltando a sua garganta, as vergonhas, os medos, a não expressão, perdoando todas essas partes, todas essas cenas e soltando cada uma delas. Sente a sua mão
num toque energético chegando ao seu coração, essa luz líquida passando pelo seu coração e abrindo espaço no seu coração para sentir e receber o amor da vida. Sente as suas mãos irradiando luz para o seu coração e essa luz líquida preenchendo toda a sua caixa torácica, escoando pelo seu corpo, levando galhos secos, levando pedras, levando tristezas, mágoas e dores. Sente você conectada com esse fluxo de vida, dizendo sim para ele. Perdoando tudo como foi e soltando essas cenas, porque você é capaz de aceitar tudo como foi. Se há aqui uma resistência, diga a ela: tudo está bem como está. Eu decido avançar. Decido deixar o fluxo do rio da minha vida fluir e levar o que já não serve mais. Eu perdoo tudo como foi. E por isso eu solto, para que esse fluxo de vida percorra o meu corpo, o meu canal, e traga até mim tudo o que eu preciso para avançar. Amplio conexão com tudo o que é bom em mim, com toda a minha luz, e deixo que ela me revele os caminhos mais sábios. Me reconecto à vida que pulsa no meu coração e me disponho a vivê-la com amor e alegria, com perdão e misericórdia. Solto a vida dentro de mim, deixo que ela percorra como um rio de luz que atravessa o meu corpo. Eu escolho a vida e eu deixo ir a dor. Eu escolho o aprendizado e eu deixo ir a teimosia e todo o apego a tudo que foi. Me reconecto à vida e deixo que ela haja dentro de mim, porque eu confio na sua sabedoria e sei que tudo está bem como está. Me abro a receber todo o seu amor, vida em mim. Me alimenta, me nutre e me transforma. Eu liberto tudo que não sou. Eu liberto tudo o que passou. Deixo ir a necessidade de controlar ou de me proteger e me entrego completa e profundamente ao fluxo do seu amor. Eu estou pronta. Eu te escolho. É você o meu amor. Deixo que me atravesse, que leve tudo que não serve mais. Como se dando um passe energético, você vai deslizando as mãos sem tocar o seu corpo, vai deslizando a mão sobre todo o teu corpo, lá de cima. Isso, respira, vai puxando a energia que sobe e vai levando esse fluxo de vida por todo o teu corpo,
passando as mãos na sua face, na sua garganta, descendo pelo seu tórax, abdômen, pelas suas pernas. Respira, deixando essa luz te atravessar como um fluxo do rio. Vê o rio de luz líquida passando pelo teu corpo, chegando até as suas pernas. Respira fundo, levando as mãos lá em cima e trazendo esse fluxo de luz novamente pelo teu corpo. Deixa a sua coroa se iluminar, a tua cabeça, optando agora pelo fluxo de amor, deixando a inteligência da vida soltar tudo que não serve mais e tudo que é preciso nesse momento. Deixa o seu coração se abrir, as suas mãos passando pelo teu corpo. E se você se abençoando as suas partes, a sua história, as suas experiências, soltando elas para a terra, deixando que elas adubem o seu caminhar, deixando que elas te fortaleçam em amor, em luz e bênçãos, soltando toda dor, soltando e perdoando tudo que você não é e tudo que você é, trazendo a luz divina do amor e da consciência para todo o teu corpo, deixando ela te atravessar por completo, soltando aquela resistência, deixando esse fluxo de luz atravessar. Isso, respirando e soltando. Sente esse fluxo energético descer do céu e desaguar lá na terra, levando tudo o que impede o seu canal, a sua vida, de prosperar, de seguir em frente, de dar o próximo passo. Sente a vida percorrer todo o teu ser, todas as suas células. Sente esse rio de vida atravessar a sua coluna e conscientemente você diz: eu estou pronta, eu te recebo em mim e eu deixo que me transforme, eu deixo que me cure, eu deixo que me atravesse, trazendo até mim uma nova versão de mim mesma. Eu permito que você permeie o meu corpo, porque eu confio no seu amor, eu confio na sua sabedoria. E eu sei que tudo está bem como está. Me abro a perdoar a vida como ela é, as coisas como foram e eu como estou nesse momento. Me reconectando ao seu amor, me entrego ao seu fluxo e sei que tudo está bem como está. Isso. Respira fundo, sentindo a vida te atravessar. Conversa com a vida agora. Entrega para ela. Como um filho entrega o machucado para a mãe curar. Entrega a sua ansiedade, o seu medo, a sua dor, a sua questão. E deixa esse rio de luz te atravessar, levando essas questões, iluminando essas questões. Conversa com a vida dentro de você, sente ela te acolhendo, te protegendo.
Sente ela te nutrindo. E lá nos seus pés, você sente a terra, sente o apoio dessa Mãe Divina, da Mãe Terra. Sente as suas raízes no solo, a sua conexão com a terra, também a sua conexão com o céu. Conversa com a vida agora e diga a ela: eu te entrego tudo o que eu não sei. Eu te entrego tudo o que eu sei. E eu permito que você flua em mim. E com a sua própria sabedoria, conduza as minhas respirações, os meus movimentos, os meus pensamentos e os meus desejos. Toca o meu corpo, ativa em mim o seu amor. Eu sou expressão da sua vida. Eu sou feita de ti. E ao seu amor eu me rendo, deixando que a dor se ilumine e que o amor aconteça dentro de mim. Eu escolho o seu amor que vive em mim. Eu escolho a sua presença. Eu escolho a sua luz. E deixa vir até a sua tela mental tudo aquilo que você pode caminhar. Deixa a vida te contar. Se vê fazendo o que você pode fazer. Se vê transbordando. Se vê entregando vida, porque você se uniu a ela. E você confia que esse rio de luz nunca cessa. Enquanto você estiver habitando esse corpo, esse rio de luz está passando pelo seu ser a todo tempo, como um raio de sol que atravessa o topo da tua cabeça e te nutre por inteiro, como o ar que você respira e te alimenta a todo instante, como a vida que faz o teu coração bater ininterruptamente. Nesse momento você sabe que a vida está sempre te atravessando e que é ela quem cuida de você. Então você pode se entregar e se ver onde você deve estar, onde você pode estar, onde o seu coração te leva nesse momento, sabendo que tudo está bem como está. Sentindo o apoio da terra e o apoio da vida. Isso, muito bom, muito bom, muito bom. Vida, eu te recebo em mim. Vida, Mãe Divina, luz do amor incondicional, eu te recebo em mim e comando que cada uma das minhas células sintam agora o seu amor, a sua presença em cada partícula do meu ser. Sei que tudo vem de ti e eu também estou em ti. Com essa consciência, eu comando que a cada segundo eu tenha mais consciência do seu amor, que a cada segundo eu receba mais e mais a tua sabedoria e que todos os meus passos sejam expressão viva da tua presença em mim. Deixo que me abra, que me transforme, que me guie, que me acesse e me rendo ao teu amor e à tua sabedoria. Eu sei
que nunca estou só, porque é o seu amor que vive em mim, que habita as minhas células, que nutre a minha existência, que ancora a minha presença e que realiza através de mim. Eu escolho o seu amor. Eu escolho a sua vida em mim. Eu escolho ser um canal e um instrumento de tua presença em mim. E te disponho todo o meu ser, os meus talentos, a minha história de vida, tudo o que eu pude aprender. Te disponho para que haja através de mim, para que expresse no mundo todo o seu amor. Isso, respira fundo, vai sentindo a vida entrando em você, esse rio de luz que nunca cessa, que te acompanha, te ativa, que te nutre e que te preenche de todo o amor necessário para você reconhecer o amor que você é e expandir no mundo tudo o que você veio fazer, aprender, curar, integrar, passo a passo, dia a dia, momento a momento. Isso. E milagrosamente você pode agora se conectar com as pessoas, enxergando nelas também esse rio de luz que flui a todo instante. E você se torna uma relembrança desse amor. Porque eu sinto em mim, eu também posso sentir no outro. E milagrosamente, em todas as pessoas, você pode ver a luz que desce, a luz que ativa o coração, a luz que habita em todas as células. E essa capacidade se amplia dia após dia, movimento a movimento. Você vai ampliando no mundo a presença do amor. Isso. Muito bom. Aos pouquinhos, você pode ir voltando. Sentindo esse rio de luz que corre no teu corpo e que corre no corpo de todos os seres. Sabendo que tudo está bem como está e que é possível ser mais amor. Todo dia e cada vez mais. Aos pouquinhos vai voltando. Se você quiser agora, você pode escrever. Pode continuar um pouquinho mais aí. Pode continuar com a sua oração. E aproveitar essa conexão que foi gerada aqui agora para se relembrar que é a vida que pulsa em você a todo instante, que ela te ama, te protege, te guia, te apoia em tudo. Assim é. Gratidão, um excelente dia para vocês. Tchau, tchau.